Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito Val, nosso intérprete, para o nosso bate-papo sobre símbolos e hinos, né? Os símbolos paranaenses, conhecendo aí um pouco da história do Paraná, um pouco dos símbolos, né, que criam a nossa identidade, né? O que é ser paranaense. Então a gente visualiza uma imagem, escuta talvez uma música, e isso nos remete à história do Paraná, ao ser paranaense, né? E olha que importante isso, né? Conhecer os nossos símbolos, as construções, aquilo que nos representa enquanto um povo, né? O povo paranaense. E eu convido a você a ver o nosso objetivo de aula, né? Conhecer os símbolos do Paraná, seus significados e a importância, né? A importância cultural, a importância cívica, né? A importância de cada um desses símbolos que nos remetem à história do Paraná, à cultura do Paraná, à política paranaense. Então vamos juntos nessa conversa conhecer um pouco desses nossos símbolos, né? Pessoal, vamos relembrar algumas questões, né? Nós temos uma lei, a Lei Complementar número 52, né, de 1990, e ela vai dispor sobre os símbolos do Paraná. E nós vamos ter, né, a bandeira paranaense, né, com a predominância das cores verde e branca, o brasão de armas do estado do Paraná, o hino paranaense e também o sinete, né? Esses são os símbolos previstos na legislação do Paraná, os símbolos paranaenses, né? E eu trago aqui para vocês, né, o hino do Paraná, né, a letra do Domingos Virgílio Nascimento e a música, né, do Bento Mossurunga, que vai fazer essa composição, né, entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir, né? Os versos iniciais do hino do Paraná. Aqui, né, o nosso carimbo, né, o nosso sinete, a bandeira do Paraná, né, com as cores verde, branca, o círculo azul, o ramo de araucária e o ramo da erva mate, e aqui o nosso brasão, né, esse brasão que carrega aí um simbolismo, né, a terra vermelha do norte do Paraná, o ramo da araucária, o ramo da erva mate, os planaltos, né, os 3 planaltos que compõem o relevo paranaense, o sol nascente, e a arpia, né, uma grande ave de rapina que encontrou em terras paranaenses o habitat para a sua sobrevivência. Então esses aqui, de acordo com a Lei 52 de 1990, são os símbolos paranaenses, né, que a gente deve conhecer, respeitar os símbolos paranaenses com muito orgulho, com civismo, né, e patriotismo. E hoje, pessoal, então nós vamos conhecer monumentos que remetem à história do Paraná. E o nosso Paraná, ele é rico nesses monumentos naturais, nesses movimentos arquitetônicos, né? A ação do homem construindo esses monumentos que remetem à história do Paraná, que remetem à identidade do Paraná. Então há vários monumentos no nosso estado, né, nas nossas cidades, como por exemplo a Catedral de Londrina, o Estádio do Café, a Catedral de Maringá, o Estádio do Café em Londrina, monumentos em Curitiba, né, Lapa como cidade histórica, Norte Pioneiro. Então a gente vai fazer um passeio por esses monumentos que são símbolos da cultura do Paraná, né? Que remetem, né, à nossa identidade patrimonial, artística, né, e natural do Paraná, as cataratas do Iguaçu, né? Possível não falar das cataratas do Iguaçu, um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil e do mundo, que fica aqui no nosso querido estado do Paraná, né? E esse nosso estado, ele é tão diverso culturalmente, né? Um mosaico étnico, né? As etnias que migraram para o estado do Paraná, que compõem a nossa cultura, né? A agricultura no norte do estado do Paraná, no oeste paranaense, sudoeste com a cidade de Pato Branco. Então é esse mosaico de etnias
que formam o nosso estado e que a gente tem muito orgulho. E é claro, né, contribuíram para a construção da identidade paranaense, né? Eu trago aqui para vocês o Palácio do Iguaçu, né? Professor, nós temos palácios no Brasil, nós temos palácios no Paraná? Temos, né? Temos o Palácio do Iguaçu. Você sabe qual é a sede do governo do estado do Paraná? Então a sede, né, do governo do estado do Paraná é o Palácio Iguaçu. E o palácio ele foi idealizado no governo Bento Munhoz da Rocha, que governou o estado na década de 50, né, quando o Paraná comemorava 100 anos da emancipação política do Paraná. E a inauguração ocorreu no centenário da emancipação política do Paraná, no ano de 1953, né? Algumas obras além do Palácio Iguaçu, foram inauguradas no ano de 1953, quando nós celebramos o centenário da emancipação política do Paraná. Nessas inaugurações, contamos aí com a presença do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, né? E aliás, pessoal, você sabe o que significa a palavra Iguaçu na língua indígena? Iguaçu, na língua tupi-guarani, significa Rio Grande, né? Então nós temos o Rio Iguaçu, temos o Palácio Iguaçu, esse rio, né, que corta o estado do Paraná, que é tão importante para a hidrografia paranaense, né? E que é, claro, um dos símbolos do Paraná, o Rio Iguaçu, né? E eu trago aqui, olha que imagem bonita, né? A sede do governo paranaense, o Palácio Iguaçu, fica na cidade de Curitiba, região do Centro Cívico, né? Como a gente viu, idealizada na década de 50, bandeira do Brasil, símbolo nacional brasileiro, bandeira do Paraná, símbolo estadual do nosso estado, e o Palácio Iguaçu, que é sede oficial, né, a residência oficial do governador do estado do Paraná. Então olha que bonito essa imagem do Palácio Iguaçu. Quem mora em Curitiba, região metropolitana de Curitiba, deve conhecer, né, o Palácio Iguaçu. Quem está em outras regiões do estado, quando vier a Curitiba, né, coloque no seu roteiro uma visita a essa região, conhecer o Palácio Iguaçu. Próximo dele fica a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né? Então aqui, ó, em 2007, uma curiosidade, né, para vocês, em 2007, a sede do governo ela foi transferida temporariamente para o Palácio das Araucárias, um outro palácio que nós temos, né? Pois o Palácio Iguaçu ele passou por reformas, né? E no dia 18 de dezembro de 2020, nas festividades, né, de 157 anos da emancipação política do Paraná, o prédio voltou a sediar o Executivo Paranaense, a ser a residência oficial do governo do estado do Paraná. Então aqui a gente tem uma atividade, né? Vamos pensar, refletir, escrever, né? Qual a sede do Poder Executivo do estado do Paraná? Em qual contexto, né, essa sede ela foi construída? Responda e a gente volta para a correção.
Galera, vamos corrigir o nosso exercício, né? Qual a sede do Poder Executivo do Paraná e qual o contexto da sua construção, né? Então, a sede do Poder Executivo do Estado do Paraná é o Palácio Iguaçu, né? Que na língua tupi-guarani significa Rio Grande, né? E ele foi construído na década de 50, né? Sendo inaugurado na gestão do governador Bento Munhoz da Rocha, né? E o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Ele foi inaugurado na comemoração do centenário da emancipação política do Estado do Paraná. E olha aqui, Parque Estadual de Vila Velha, né? O pessoal aí de Ponta Grossa, né? Esse Parque Estadual de Vila Velha, um dos principais cartões postais do Paraná, né? O Parque Estadual de Vila Velha se localiza no município de Ponta Grossa, né? E ele é o primeiro parque criado no estado do Paraná em 1953. Olha que data emblemática, né? Esse centenário da emancipação política do estado do Paraná. E ele foi criado pela Lei Estadual 1292, né? Alguns anos depois, em 1966, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná. Então, ali um parque natural tombado como um patrimônio artístico e histórico, né? E as imagens aqui do Parque Estadual de Vila Velha, né? A imagem da taça que representa o Parque de Vila Velha, né? Ali as outras formações rochosas, né? Do Parque de Vila Velha, que é um cartão postal do Paraná, que identifica o nosso estado, né? E o Parque Estadual de Vila Velha é o único parque do Brasil onde os visitantes podem caminhar pelas trilhas de arenito. Essas imagens que nós vimos foram esculpidas, né, pela ação da chuva, pela ação do vento, há milhares e milhares de anos, né? Então esses arenitos são formações rochosas milenares, né? Ao mesmo tempo, né, em que o visitante se aventura nas furnas, grandes cavernas verticais com rica vegetação em seus paredões e lagos azulados em sua base, onde ele pode contemplar a Lagoa Dourada, né? Com uma vida aquática protegida, né, por suas águas cristalinas. Então vejam aí essa beleza natural do Parque Estadual de Vila Velha, que é com certeza, né, uma representação da cultura, da natureza, da identidade do estado do Paraná, e o parque ele vai oferecer um espetáculo magnífico para os seus visitantes, né? Que ele recebe milhares e milhares de pessoas visitando o Parque Estadual de Vila Velha, no município de Ponta Grossa. E a gente tem uma atividade aqui, olha só, onde se localiza o Parque Estadual de Vila Velha? Qual a sua importância, né, como patrimônio do Paraná? Vamos responder e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, onde se localiza o Parque Estadual de Vila Velha e qual a sua importância como patrimônio do Paraná, né? Então, um dos principais cartões postais do Paraná é o Parque Estadual de Vila Velha, localizado no município de Ponta Grossa, né? Ele é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, pela Lei Estadual 1292, e alguns anos depois ele foi tombado, né, em 1966, como patrimônio histórico e artístico do estado do Paraná, se constituindo, portanto, né, um dos principais patrimônios naturais do nosso estado. E olha aqui, né, Cataratas do Iguaçu. Quem não conhece, né, essa beleza das Cataratas do Iguaçu, esse conjunto formado por 275 quedas de água no Rio Iguaçu, localizado ali entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque Nacional Iguaçu, em Misiones, né, na Argentina, na fronteira entre os dois países. O parque, lá no oeste paranaense, localizado na linda cidade, né, tríplice fronteira de Foz do Iguaçu. Ele é patrimônio da humanidade, uma das 7 maravilhas da natureza, né? Uma eleição recente deu a ele o título de uma das 7 maravilhas da natureza. Então aí representa o nosso estado, as Cataratas do Iguaçu, essa beleza que é as Cataratas do Iguaçu. Olha essa imagem, né, da vista aérea das Cataratas do Iguaçu. Esse parque é um dos locais mais visitados do Brasil, aqui em território paranaense, e que nos remete à historicidade do território paranaense, nos remete à identidade do povo paranaense, as Cataratas do Iguaçu. Quanta coisa, né, o nosso Paraná tem a nos oferecer e que representa a nossa identidade, o Parque de Vila Velha, as Cataratas do Iguaçu, o Museu do Olho em Curitiba, né, e tantos outros monumentos aí espalhados pelo nosso estado do Paraná e que remete a essa identidade. E sobre isso nós temos a arte paranista, né? Entre as décadas de 1920 e 1930, artistas, intelectuais, literatos, né, eles se uniram para criar uma identidade que incentivasse esse sentimento de pertencimento ao estado do Paraná, ao que era ser paranaense, ao passo que eles vão visibilizar elementos da identidade paranaense. Então, olha só, essa calçada, por exemplo, né, e a utilização de formas geométricas que nos remete o pinhão, né, esse fruto que é, né, típico do Paraná e que remete à história do Paraná. Olha aqui essa porta, né? E eu tenho uma araucária estilizada nessa porta, como eu tenho aqui, né, a figura de um homem também e as araucárias ao fundo, né, remetendo à arte paranaense. Então as pessoas, né, vão entalhar as portas da sua casa em madeira e vão colocar ali as imagens do pinhão, do pinheiro, da gralha azul, né, que remete à nossa história, né? Vão adornar as escadas, né, com uma pinha da araucária, fazendo disso uma arte paranista, né, que remete à história do Paraná. E aqui a gente tem uma atividade, né? Quais são os elementos, né, presentes na arte paranista? Responda a atividade e a gente volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos corrigir, né? Quais são os elementos presentes na arte paranista, né? A arte paranista, surgida no século XX, procura criar uma identidade, né, que incentiva o sentimento de pertencimento do que é ser paranaense. E esses artistas, como por exemplo João Turim, usavam símbolos como pinhão e a araucária em suas obras arquitetônicas, né? E a gente destaca, além do João Turim, um outro artista chamado Lange de Morretes, né? Que vai retratar aí as paisagens do nosso litoral. Não é possível, gente, falar de todos os monumentos que compõem a identidade paranaense, né? A gente passaria aqui aulas e aulas falando desses monumentos, né? Eu apresentei a vocês algum desses monumentos, né? Obras arquitetônicas, artísticas, né? Paisagens naturais, que remetem aos nossos símbolos como o Palácio do Iguaçu, sede do governo paranaense, o Parque de Vila Velha em Ponta Grossa, as Cataratas do Iguaçu no oeste paranaense e o movimento de arte paranista, né? E poderíamos falar dos parques de Maringá, né? Da cidade de Londrina, Campo Mourão, Apucarana, né? Tantas aí, essas 399 cidades que compõem o estado do Paraná. Então aqui, ó, em sua região, né? Quais são os símbolos, monumentos, paisagens que compõem a nossa identidade? Agradeço a sua presença, agradeço o Val, nosso intérprete. Aqui estão as nossas referências. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.